O assunto que eu quero trazer nessa noite, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Amém. Deus sempre procurou blindar o seu povo, para que não viesse corromper o seu caráter. Assim, Deus tem, em todos os tempos, Deus tem cuidado do seu povo e preservado. Eu quero meditar com todos, nesse momento, no livro de Isaías, capítulo 13 e o verso 12. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos meditar o que diz a palavra de Deus, a inspiração divina. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Amém. Muitas vezes nós não temos ideia, quando a palavra de Deus, quando esse texto está falando, farei que o homem seja mais precioso do que ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quando Jesus se encontrava na cruz, ele ali estava pagando o resgate da humanidade. Quando ele comprou o material que somos nós, ele sabia que esse material era um material cheio de defeito, defeituoso. Muitas vezes nós vamos em uma loja e adquirimos um produto e queremos receber da forma que nós compramos, sem defeito, com garantia, mas Jesus não fez assim. Mas ele comprou esse material, este homem, cheio de pecado, defeituoso. Por que defeituoso? Irmãos, eu sempre gosto de fazer comparação com o ocorrido lá no Éden, porque tem muito a ver conosco. Deus, ele, quando advertiu o santo par lá no Éden, Deus queria preservar eles na santidade. Só que, porém, muitas vezes nós queremos andar em nossos caminhos. Queremos andar nas nossas próprias escolhas. E somos muitas vezes decepcionados. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele quer pegar esse material, que é muitas vezes visto pelo homem de pouco valor, e transformar no ouro, no mais puro ouro, o mais raro do que ouro de Ofir. Amém. Muitas vezes nós não temos ideia desse raro. Muitas vezes nós não damos valor em nós, mas Deus dá o valor. Deus olha para nós como grandes materiais. Ele pode nos mudar, Ele pode nos transformar, Ele pode dar a cada um de nós aquilo que é tão precioso. Em Provérbios capítulo 16, o verso 25, diz assim as seguintes palavras: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. São os caminhos da morte. Provérbios capítulo 16 e versos 25. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós usamos as expressões através dos nossos gestos. É direito meu seguir o meu caminho. Eu vou curtir a vida. Você tem um livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. Mas nós achamos
que somos donos de nós mesmos. Nós escolhemos, nós queremos fazer aquilo que vem na nossa mente. Nós queremos curtir a vida. Nós queremos saciar os nossos desejos. Mas Deus deu para nós o quê? O direito de escolha. Deus deu a nós o direito de escolha. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Mas Deus tem advertido: há um caminho que parece direito ao homem, mas o que acontece no final do caminho? A morte. Mas o final dele é o que mesmo? A morte. Essa é a escolha nossa. Por isso que Deus, muitas vezes, Deus tem procurado advertir o seu povo, trazer conselhos, advertências, porque Deus nos ama. Mas nós, seres humanos, por natureza nós somos desobedientes, somos maus. E muitas vezes nós queremos andar no nosso próprio caminho. Muitas vezes nós somos desobedientes. E nós, o que acontece conosco? Nós receberemos a consequência daquilo que escolhemos. Receberemos a consequência, teremos a consequência, ou seja ela boa, ou seja o quê? Ou seja má. Ou seja ela má. Mas Deus, muitas vezes, por amor a nós, procura trazer para nós a advertência, mostrar para nós os perigos que está diante de nós. Mas muitas vezes, nós, quando erramos, nós jogamos a culpa em quem? Em Deus. Em Deus. Nunca nós assumimos a culpa, a consequência, ou seja, assumimos que nós fizemos algo errado, mas sempre nós temos que colocar a culpa em alguém. As nossas escolhas, nós somos frutos das nossas escolhas. Porém, meus irmãos, quando Deus faz essa promessa, que está em Isaías capítulo 13, verso 12, farei que o homem seja mais precioso que ouro puro, e mais raro que ouro fino de Ofir. Deus agora quer fazer do homem mais valioso que o ouro, esse material, que é cobiçado pelo mundo, que é valioso. Mas Deus, Ele agora coloca o homem mais valioso em questão espiritual do que o ouro puro de Ofir, que para Deus não tem valor, mas o homem tem valor. Se o homem não tivesse valor, ele não teria morrido pelo homem. Mas esse homem que Cristo morreu, um dia foi atraído por Cristo. Porque Jesus disse: quando eu for levantado ao madeiro, o que ele faria? Atrairia todos a ele. Mas esse homem um dia preferiu seguir o seu próprio caminho. E por seguir o seu próprio caminho, ele vai ter a sua consequência da sua escolha. Portanto, meus irmãos, Deus, é como eu disse no início, Deus sempre procurou preservar o seu povo, blindar o seu povo, para que eles conservassem um caráter puro. É o que Deus quer. Quando se diz o ouro, farei que seja mais precioso que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir, Deus está mostrando que o homem será transformado, e que o céu coloca o homem como esse grande material de grande valor, que preço, não houve o preço nenhum, embora nós não avaliamos a Cristo dessa forma. Se nós pegarmos a história de Judas
muitas vezes nós questionamos por que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Sendo que muitas vezes também nós avaliamos a Jesus, nós trocamos Jesus pelas coisas do mundo. Nós trocamos Jesus pelas nossas satisfações, pelos nossos desejos da nossa carne. Nós trocamos Jesus pelo pecado. Não damos valor em Jesus. Muitas vezes nós fazemos como aqueles homens que se encontravam ali, diante daquela turba, quando Jesus se encontrava diante ali de Barrabás, junto com Barrabás. Nós dizemos com nossos próprios atos: crucifica-o, crucifica-o. Porém, meus irmãos, mas esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão maravilhoso procurou trazer para nós advertências e conselhos para que nós andássemos nos seus caminhos, nos seus conselhos, e que nós não rejeitássemos aquilo que Ele tem dado a cada um de nós. Deus sempre quis o nosso bem e quer o nosso bem. E Ele então agora inspirou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se deixe enganar, diz ele. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias que fazem? Corrompem os bons costumes. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes aquilo que nós temos aprendido de bom, através dos conselhos, dos bons advertimentos, nós somos advertidos que deveríamos então desviar do mal, muitas vezes, as más companhias. E pela desobediência, meus irmãos, muitos abandonaram a Cristo. Pela desobediência. Porque a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, tem dito a cada um de nós, através da inspiração divina, ele disse: portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis o quê? Em nada que seja impuro, eu vos receberei. Serei para vós pai, vós sereis para mim o quê? Filhos e filhas. Meus irmãos, vede só o que Deus sempre fez, através das suas orientações, advertir o seu povo. Sempre Deus procurou separar o seu povo das más companhias, porque Deus sabe que nós somos sensíveis. Porque, segundo o que nos diz a palavra de Deus, Deus, Ele quer um povo o quê? Um povo separado, um povo peculiar. Como diz o texto que está no livro de Tito, capítulo, ou seja, que diz a palavra de Deus, no livro de Tito, capítulo 2, verso 14. A qual diz a palavra de Deus, nos fala aqui, o qual se deu a si mesmo por nós para os remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Para que se cumpra em nós, devemos ser obedientes a Deus. É por isso que Deus disse: separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. Deus não quer. É interessante que a palavra de Deus nos mostra a história de Abraão, quando Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus queria que Abraão fosse
separado, fosse diferente. É o mesmo Ele quer com cada um de nós. Deus quer que nós sejamos um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Porque Ele é santo. E Ele nos chamou também para que sejamos o quê? Santos. Em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Por isso que Deus nos quer que nós sejamos, Ele quer que nós sejamos separados, purificados. Porque Ele quer nos purificar da palavra de Deus. Para que nós possamos tornar-se mais puro do que ouro de Ofir. O ouro, para ele então demonstrar o seu valor, o que tem que ser feito com o ouro? Muitas vezes o ouro tem que ser queimado, provado no fogo. E assim também nós somos provados. Somos provados a lutar contra os nossos desejos. Mas para que isso nós devemos vencer os nossos desejos, é separar daquilo que pode nos destruir, daquilo que vem nos corromper os nossos bons costumes. A palavra de Deus nos fala no Salmo 103, e o verso 14, quer pegar a primeira palavra, as primeiras palavras, pois Ele conhece o quê? A nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece cada um de nós, e Ele sabe que nós somos fracos. Nós somos sensíveis a querer copiar os outros. Ele sabe, Ele conhece. Porque a palavra disse que contemplando nós somos o que mesmo? Transformados. É por isso que nós temos que evitar, temos que fugir do mal. Temos que fugir daquilo que vai nos corromper os nossos costumes. Nós temos que procurar a fazer a vontade de Deus, aceitar os bons conselhos. Mas muitos acham que se conselho fosse bom, era vendido. Por que não é vendido o conselho? Porque que ninguém quer. Sendo que Deus trabalha com conselhos, e muitas vezes nós passamos em cima dos conselhos de Deus. Pois o próprio Deus tem dito a cada um de nós: aconselho de mim, compre ouro provado no fogo, e vestidos para que tampe a sua nudez, e colírio para que seja ungido os seus olhos. Porém, meus irmãos, nós podemos ver aqui, eu quero meditar com vocês no livro Conselhos sobre Saúde, na página 416, que nos diz: Ele sabe que somos sensíveis a copiar os outros através do gesto até mesmo falar. As más companhias estão deteriorando o caráter. Os princípios estão sendo o quê? Difundidos. Então Deus nos fala que aqui, através da inspiração divina, as más companhias estão deteriorando o caráter. É por isso que nós estamos vivendo nesse mundo a situação que se encontra. O caráter sendo destruído. Por isso que Jesus tem dito que o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vendo que tudo isso é a razão das companhias, as más companhias. Elas corrompem o costume, está destruindo. Deus sempre procurou divertir, para que nós pudéssemos evitar o mal, fugir do mal. E Ele nos fala aqui ainda, que as más companhias estão deteriorando o caráter. E no Provérbios capítulo 13, verso 20, diz assim: passe tempo com os sábios e você tornará sábio. Quer ser sábio? Anda com sábios. Se você andar com tolo, você será tolo. O que nos mostra a palavra de Deus, que essa é a razão que muitas vezes nós destruímos aquilo que temos aprendido, porque nós escolhemos as piores companhias para andar. E Deus já advertiu, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece cada um de nós, Ele sabe como é que é o homem.
Ele sabe que o homem é sensível a querer andar como o outro anda, como o outro fala. Se nós andarmos com a pessoa que fala gíria, nós logo falamos gírias também. Se nós andarmos com quem é um ébrio, nós logo vamos virar também um ébrio. Aqui nos fala a palavra de Deus: passa tempo com os sábios e você será sábio. Tem um provérbio antigo que diz assim: junte-se aos bons e será um deles. Quer ser bom? Anda com uma pessoa boa. Ande com uma pessoa boa que você será bom. Por isso que diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A pessoa que você anda mostra o seu caráter. O verso 15 e 33 de Provérbios nos diz, a palavra de Deus: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Perdão, 1 Coríntios 15, 33. E nos diz ainda a pena inspirada: misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos, os princípios de duas pessoas ficam intimamente associados. O espírito é a cópia, ou seja, copia as maneiras e ações dos outros. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Veja só, irmãos. Quando nós convivemos com uma pessoa, nos tornamos semelhantes àquela pessoa que nós andamos. O convívio, nós ficamos à semelhança daquela pessoa. É uma prova tão grande que quando Pedro estava naquele momento ali, quando Jesus estava sendo julgado, uma mulher perguntou, diz a ele: você é um deles? Porque tua fala te condenas. Infelizmente, meus irmãos, essa é a razão da verdadeira fé estar desaparecendo da terra. Porque muitas vezes nós não aceitamos a advertência de Deus. A mesma advertência que Deus deu a Abraão: sai do meio da tua parentela, é a mesma advertência que Ele está dando a cada dia para nós. E o Evangelho está desaparecendo da face da terra. O verdadeiro Evangelho está desaparecendo devido então agora à nossa desobediência. E aqui nos diz assim: fosse a juventude persuadida a associar-se com os puros, os refletidos e amáveis, muito salutar seria o efeito. O benefício seria grande. Caso escolham companheiros que temam ao Senhor, a influência induzirá à verdade, ao dever, à santidade. Uma vida verdadeiramente cristã é uma força para o bem. Por outro lado, porém, os que se acompanham com homens e mulheres de moral duvidosa ou de maus costumes e princípios, dentro em breve estarão andando nos mesmos caminhos. Então, o que diz a palavra de Deus? Dentro em breve estarão o quê? E nós somos frutos das nossas próprias escolhas. Quer ter a presença de Deus? Ande com Deus. Se quer estar do lado de Deus, se quer andar com Deus, se quer ter o caráter de Cristo, procure andar com Cristo. Diz assim ainda: as tendências do coração natural são descendentes.
Os que convivem com céticos ou incrédulos, tornar-se-ão céticos ou incrédulos também. Os que preferem a companhia dos vis, com certeza se tornarão vis por sua vez. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo para deter no caminho dos pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores. Logo, logo ele vai estar escarnecendo de Deus. Mas por que ele vai estar escarnecendo? Por que ele vai estar sentado na roda dos escarnecedores? Porque ele escolheu. A vida é minha. Eu faço dela o que eu quero. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu sou de maior. Eu já posso ter as minhas escolhas. Grandes resultados terão. Ou seja, maus, ou seja, bons. O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo muito curto. E nós não podemos perder tempo com coisas inúteis. Nós não podemos perder o nosso tempo com coisas sem significativa, o insignificante. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é justamente agora procurar viver mais intimamente com Cristo. E procurar mais fazer a sua santa vontade. É o tempo de nós estar mais orando a Cristo, mais se chegando a Cristo através das nossas orações. Mas muitas vezes as pessoas têm medo da solidão. Eu não quero, eu quero ter companheiros, eu quero ter amigos, eu quero aproveitar. Que engano. Há um amigo mais achegados que o irmão, e esse amigo é Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo. E diz aqui a palavra de Deus ainda: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores. Mas nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o quê? Prazer na lei de Deus. Esse deve ser o nosso prazer. Todo aquele que nutre a descrença e a crítica, todo aquele que julga capaz de julgar a atuação do Espírito Santo, difundirá o espírito de que é animado. Faz parte da natureza da descrença, da infidelidade e da resistência à graça de Deus, fazerem sentidas e ouvidas. A mente movida por esses princípios está sempre esforçando para abrir um caminho para si e obter adeptos. Todo aquele que anda ao lado de um apóstata será imbuído do seu espírito, no sentimento de partilhar com os outros os seus pensamentos. Então, Deus nos adverte, no mundo e também aonde? Na igreja. Deus nos adverte que nós devemos andar no seu caminho. Este é o bom caminho, andai por ele sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. É por isso que esses conselhos foram registrados pela pena inspirada, para que nós andássemos. Deus tem um cuidado maravilhoso com o seu povo. Nós perdemos é porque nós queremos. Nós desviamos é porque queremos desviar.
Porque Deus sabe que não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem e o pecador, o originador do pecado. Não existe nenhuma inimizade. Quando o homem caiu, ele se tornou o quê? Servo de Satanás. Assim como Satanás foi um anjo caído, nós também somos homens caídos. Não existe inimizade. É por isso que nós devemos separar, andar separado, afastar do mal, fugir do mal, não ir de encontro ao mal, desviar-se do mal. Porque Deus quer que nós sejamos purificados, Deus quer que nós sejamos transformados. É contemplando Ele que nós somos transformados. Se nós contemplar o mal, nós vamos ser contemplados no mal. E Deus, então, agora, Ele quer intervir em favor do homem, intervir através do homem, dando as suas orientações, seus conselhos. Como Deus é aquele que deixa o homem livre-arbítrio, Ele deixa o homem escolha, nós temos que servir a Deus por amor. Deus não quer nada forçado. Então, por amor a Deus, eu vou o quê? Eu vou aceitar os conselhos que Ele tem deixado para nós. Se eu amo a minha mãe, eu vou aceitar os bons conselhos da minha mãe. Mas se eu não amo a minha mãe, eu não vou aceitar os bons conselhos da minha mãe. E se eu não amo a Deus, eu não vou aceitar os bons conselhos de Deus. E aqui diz assim, com razão, se tem dito, diz-me com que andas, eu te direi quem és. O jovem deixa de compreender quão afetados são ao mesmo tempo seu caráter e sua reputação pela escolha que faz de companheiros. Nós fazemos uma escolha. Quem serão os nossos companheiros na eternidade? E quem são nossos companheiros aqui? Se queres andar com os anjos, procura fazer andar bem com os bons aqui. Procura andar com os sábios para que seja sábios. Procura andar com os bons para que sejais bons. Fuja do mal. Que nessa noite, meus queridos irmãos, Deus venha nos dar a sua graça e Deus venha nos dar a sua paz. E que nós venhamos aceitar as orientações da palavra de Deus, que Deus tem deixado a cada um de nós, homens e mulheres, ouvintes da palavra de Deus, que cada um de nós venhamos meditar e agradecer a Deus pelo grande amor que Ele tem demonstrado a cada um de nós. Vocês, ouvintes da palavra de Deus, entregam vossas vidas a Jesus. Façamos a vontade de nosso Deus e aceitamos os bons conselhos da sua santa palavra. Porque todos os conselhos que Deus tem deixado para nós é para a nossa salvação. Que Deus nos dê a sua graça e que Deus nos dê a sua paz.